E aí, povo lindo do nosso canal, eu me chamo de Maicon. Eu me chamo Suelen. E tava chegando muita pergunta pra Su no Instagram sobre a escola. Vamos fazer um outro vídeo sobre isso, pessoal. Pois é, a dúvida principal aí era como é que você fez, Suelen? Como é que foi? Quanto é que custa? Então a gente decidiu trazer nesse formato para sanar as dúvidas de todo mundo. A autoescola que aqui em Portugal chama-se Escola de Condução, tá? Então vamos falar um pouquinho, hoje um vídeo até curtinho, tá? Falar um pouquinho sobre isso, o pessoal tava perguntando imenso. Su voltou agora, depois de um tempo, vamos explicar também o porquê que ela demorou, passou um tempo até a mais, tá? Passou um tempo sem ir. Se no capítulo de hoje traz todas as suas dúvidas, espero que tire todas. Se ficar alguma dúvida ainda, deixa nos comentários aí embaixo, que a gente de repente faz um próximo vídeo, ou a gente responde também já direto nos comentários, beleza? Mas tudo que é lindo, Já começa deixando aquele super like. pra você que ainda não é o povo lindo, vem pra cá que tem vídeo todo dia, beleza? 18:02 no Brasil, 21:02 aqui em Portugal. Já no horário de inverno, agora são 3 horas de diferença pro Brasil. Vem cá, vinhetinho, vamos lá com a gente. Família, e da alegria, E da mamãe, e da mamãe, e da papai, e do papai, e o povo lindo. vamos. Portugal Diário. Pronto, então vamos lá. A gente já fez um primeiro vídeo falando sobre a escola de condução, né? Sobre a escola quando a Su entrou, documentação e tal. Vou procurar o vídeo para deixar linkado, para você assistir o outro também. E assim, teve uma pausa. A Su passou quase 2 meses. boa parte do verão sem ir, Isso. por causa da pandemia. Curiosamente, né? Pois é, quando você entra na escola de condução, você tem até 2 anos para concluir todos os processos, que eu vou falar inclusive quais são ao longo do vídeo, mas você tem até 2 anos para concluir todos os processos. E quando eu entrei, tinha 2 turmas que ainda estavam em conclusão em relação à parte prática, né? E estava a depender do IMT marcar as provas. IMT é tipo o Detran, tá? Aqui, o Detran do Brasil. E por causa da pandemia, estava tudo atrasado. Então, durante o verão, antes do verão, na verdade, eu perguntei se tinha alguma previsão, se eu conseguiria adiantar, por exemplo, as provas teóricas para começar já as aulas práticas. E eu recebi a resposta da professora que não, por causa do IMT. Porque como tava muitas turmas na minha frente, né, que tinham entrado antes de mim e que precisavam terminar esse processo antes, né, eles estavam dando prioridade para essa marcação, até porque eram muitas pessoas e estavam um bocadinho atrasado, né? Então, assim, depois da pandemia o processo ficou um bocadinho mais lento e tem demorado aí em torno de 3 a 4 meses de aula teórica, se você for as aulas todas, para poder marcar o exame. Quando marca o exame, tá demorando aí 2 a 3 meses para fazer o exame, e depois que você faz o exame, começa as aulas práticas, e para fazer a prova prática também tá demorando 2 a 3 meses depois da marcação. Então tá sendo um processo aí de 1 ano bem demorado, coisa que não era assim antes, né? E aí, os processos basicamente são esses. Quando você entra na escola de condução... Só para finalizar essa parte, por isso que Su teve esse ato aí de 2, 3 meses, né? A gente nem falou mais sobre escola de condução, porque nem adiantava ela estar indo lá, porque ela ia ter que ver e rever várias vezes a mesma coisa e tipo, não fazia sentido. Ela ia fazer as aulas todinhas, não podia fazer a prova. Aí ia ter que recomeçar de novo para poder chegar. Ela achou melhor deixar aquela turma terminar para começar agora, que é o que a gente tá fazendo. Com a outra turma que pegava desde o início, e aí eu devo fazer a prova teórica já com essa turma certinho. Inclusive tem aula hoje, né? Hoje dia 2, inclusive hoje é dia de finados no Brasil, feriado. Aqui em Portugal o feriado foi ontem, no aniversário do Bezão. Foi ontem, 28 anos. E pronto, hoje tem aula, por exemplo, para ela, inclusive, né? Agora quando finaliza a sua parte. Pois é, e os processos aqui normalmente são iguais ao Brasil, né? Você começa as aulas e quando você começa a aula você paga 1/3 normalmente do valor da carta. Quando você vai fazer a prova teórica, você paga o 2/3 do valor da carta, e quando chega na prova prática você paga o resto que falta. Vai depender de cada escola de condução o valor, né? Mas a média que a gente tem visto hoje tem sido entre 900 e 950, tá? Então, por exemplo, se for 900 euros, vai ser 300, 300, 300. Isso aí dividido basicamente em 1 ano, né? Dividido basicamente aí em 8 meses. Então, assim, acaba que eu não acho tão pesado quando você... Só uma vez na vida, né? Pois é, quando você se inscreve, você precisa fazer um exame que custa 30 euros, você paga particular, que é um exame basicamente que diz a você que o médico disse que você tá boa, que você pode ir lá tirar a carta, que pode conduzir, tá tudo certo com você, com sua saúde. E é basicamente isso, assim, não tem
Brasil e até a demora que... Até a demora daqui, burocracia, é igual a do Brasil. Mesma coisa, né? Realmente o Portugal ensinou bem o Brasil. São iguaizinhos em relação à demora e burocracia para tirar a carta de condução. Mas pronto, E se você reprovar em uma das duas provas, você paga por fora, o que é muito importante ressaltar, né? E aí você paga por fora e vai depender também de qual prova você reprovou. Acho que é 150 a teórica e 250 a prática. Eu acho que é isso. Então você também tem que pagar por fora caso você tenha reprovado. Os valores estão aí dentro do que a gente tem subiu acompanhado. Muito, tá? Em 2018, quando a gente chegou, Suítra na altura, 470. A gente viu 470 lá em Ilhavo, lá em Aveiro, quando a gente morou lá em Aveiro. E lá em Braga estava à volta dos 600 euros. Tinha um pouquinho menos, um pouquinho a mais, até 650. A gente viu ali na Alminho, lá na parte do centro. E começou a subir. A gente viu, não, vamos fazer logo. Quando a gente foi olhar, já ia em 900. Aí a gente falou, não, vamos fazer logo, porque daqui a pouco tá em 1.000 e pouco. Talvez você veja esse vídeo no futuro já esteja em 1.500, 2.000, que eu não duvido. Tem subido tão vertiginosamente o negócio que também que subiu tudo, né? Subiu combustível, usa muito. Subiu tudo, na verdade, eletricidade, gás, tudo. Aí uma coisa importante de ressaltar é que para brasileiros que vão fazer a carta agora tem que ter autorização de residência, tá? Na última aula foi falado isso, que mudou. Antes você podia com uma manifestação de interesse começar o processo, né, para tirar a carta, mas agora não, tem que ter realmente o título de residência para você fazer a carta, tá? Então tem que ter o documento em mão. Isso é muito importante de ressaltar. A diferença mudou agora. Tem havido algumas alterações recentemente. Algumas coisinhas estão tirando, algumas coisas novas estão entrando. Tem acontecido algumas reformulações na lei. Pois é, mas o processo em si é simples. Foi bem simples para me inscrever, foi realmente só chegar lá com a minha documentação, pagar a entrada e fazer o exame admissional, tipo isso, e pronto. E já comecei a frequentar as aulas. Daqui a pouco vai ter a prova teórica, né? Depois que tiver a prova, a gente compartilha com você um pouquinho de como foi, ou quais são as perguntas. O Bisão faz quase toda a aula, faz um simulado antes, né, velho? Isso, toda aula a gente tem meia hora para fazer simulados que são com perguntas que caem realmente no teste. E olha, vê só, tem sido muito importante isso fazer na escola de condução, porque até eu tenho aprendido muita coisa. Porque assim, a principalmente placa, né? Eu tô aqui a conduzir agora, tem muita placa que não existe no Brasil, são diferentes, né? É um sistema diferente, o sistema europeu. O que você aprende aqui em Portugal, você aplica na União Europeia como um todo. E assim, tem muita coisa que a gente não está acostumado no Brasil. E eu acho, assim, de fato, eu acho muito importante que você faça uma requalificação, não sei o que eu quero dizer. Pronto, a palavra me fugiu a cabeça, mas que você estude novamente para você aprender novo, porque de fato são muitas coisas novas. Para você que conduz assim como eu conduz muito, convém saber tudo, né? Porque a placa é o que te orienta. Tem coisas que você não pode alegar, tem atenção, tá? Você não pode dizer eu não sabia. A lei não permite que você fale que você não sabia. Por exemplo, tem uma plaquinha agora, você que acabou de passar aqui, essa eu não conhecia. Aqui tem tracinhas de lado assim, para dizer que tem duas saídas. Essa foi o Bezão que me ensinou. Pois é. E também a distância das saídas, né? A distância, inclusive, 250 metros agora, para a próxima saída que vai ser para cá, inclusive na altura de Antas e Castelo de Neiva. Já estamos chegando em Viana do Castelo, já quase chegando em casa. Ó. A plaquinha dali estava avisando que ia ter essa saída agora aqui, ó. Vai ter a entradinha aqui no canto agora para saída. Você consegue Não sei se você consegue ver aqui no cantinho. Vai conseguir ver aí pelo... Pronto, esse aqui é a saída para Neiva, que a plaquinha estava avisando. Pronto, essa placa eu nunca tinha visto no Brasil, essa eu só vi para cá. Beleza? Então tá aí, tá compartilhado com vocês. Se tiver mais alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tiver mais alguma dúvida relacionada a isso. Deixa nos comentários que a gente sana a sua dúvida. Passamos em Rio Neiva, agora chegamos no distrito de Viana do Castelo. Chegamos em casa. Beleza, meu povo? Então nunca deixe de sonhar. Mas deixe sempre o seu like. Já se inscreve se não é inscrito e vem pra cá que tem vídeo todo dia. 18 anos no Brasil, 22 e 2 aqui em Portugal. Então, este foi o capítulo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus, tenham todos um ótimo dia. Até amanhã. Tchauzinho. E era 21 e 2. Eu errei agora no final. Foi. Eu errei. Era 21 e 2. Tá corrigido. Único canal de Portugal com vídeo todos os dias. Portugal Dia.